E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades e estamos abrindo mais um mês aí, dia 1º do 6, esse domingão, vamos abrir o mês de junho, cara, um mês que vamos ter o Super Mundial, um mês aí onde vamos estar sem a maioria das ligas europeias, mas vamos ter também bastante América do Sul e esse novo Super Mundial aí que vai vir com tudo, então que seja um mês abençoado para todos, espero que maio tenha sido um mês muito bom. E vamos começar esse mês, se Deus quiser, com o pé direito. Já vou aproveitar aqui o vídeo para anunciar, cara. Vou ter uma promoção especial para quem quer trabalhar comigo nesse mês. Trabalhar comigo nesse Super Mundial. Vou fazer uma super promoção para quem quiser conhecer meu trabalho de perto, quiser ficar um mês comigo no Discord e, se Deus quiser, fazer um baita Super Mundial. Essa é a minha expectativa. Então, se você não quer perder, cara, já segue minhas redes sociais aí. Se liga aí no Instagram, no Telegram, fica ligado que eu vou estar lançando a promoção lá e você não pode perder. Se você não é inscrito no YouTube, cara, se inscreve, né? Me dá essa moral aí. Domingueira, começar às 9 da manhã, vamos ter o jogo entre Malmo e Hacking. Cara, não é um jogo fácil, eles acabaram de fazer uma final aí, né? Se a gente for até ver aqui, ó, confronto direto, eles tiveram, ó, nem tá marcando aqui ainda esse confronto, mas eles tiveram um confronto direto esses dias pela Copa entre eles dois aí. E, cara, é um confronto bem duro. Pra mim, o Malmo vem um pouco favorito por estar dentro de casa, mas não vem tão bem. Então, é um jogo para ter bastante cuidado. Eu trago esse jogo ainda para tentar achar o lei hacking, mas eu teria muito cuidado nesse jogo. O time do Hacking não é um time bobo. O Malmo ainda não encaixou 100% do seu melhor. São dois times de bolas aéreas boas. Eu vejo hoje o Malmo um pouco superior nesse quesito de bola aérea, então pode ser um ponto a se explorar essa bola aérea do time do Malmo, mas é um jogo bem difícil, bem complicado. O próximo jogo a gente vai ter o Mijarbi contra o Van Armo. Aqui sim, para mim é um jogo ótimo, porque é aquele famoso jogo de favoritão contra zebra. Cara, o Van Armo é um time bem fraco, é um time aqui que provavelmente vai estar disputando para não ser rebaixado, vai estar aqui nas piores posições, enquanto o Mijarbi vai estar tentando disputar aqui a parte de cima. Começou voando o campeonato, realmente muito bem. Praticamente quase todos os jogos saiu vencendo, vem muito forte, está fazendo bastante gol no primeiro tempo. Já o Van Armo é justamente o contrário, saiu todos os jogos fora de casa perdendo, indo muito mal, tomando bastante gol, defesa bem frágil e o ataque também não está muito bom. Está fazendo em média um gol por jogo aqui. Então, tudo para ser o Lei Van Armo, tudo para ser um jogo muito interessante para o Mijarbi. O Mijarbi que também tem uma bola aérea boa e o Van Armo tem sofrido bastante gol de cabeça. Então, outro ponto aqui que pode ser explorado. 12 horas vamos ter também a rodada do campeonato norueguês, cara. Eu trago alguns jogos interessantes, principalmente focando na zebra. A gente vai ter o time do Bran, que é um time bom, cara, lá, um time médio para bom, não é dos grandes times, mas também não é um time ruim. E vai pegar aqui o Kristiansand, cara, que para mim é um time médio para ruim. É um time até que começou a temporada de certa maneira ok, principalmente fora de casa. Fora de casa tem conseguido resultados muito bons. Conseguiu 3 vitórias, um em cima do Molde, uma grande vitória. Um aqui em cima do Troslo e outro em cima do Strongotset, que é um time um pouco mais fraco. Mas, cara, o Bran é bem melhor. Esse time aqui me surpreendeu, tá com os resultados bons, por isso eu teria um pouco de cuidado nele. Mas é um time que eu acredito que com o tempo deva voltar à média, deva cair, porque realmente ele não é um time forte. O Bran é bem melhor, vem bem favorito, sabe que é uma vitória muito importante para se manter aqui em melhores posições. A gente vê que o Bodoglin está lá embaixo, mas tem muita partida a menos, tem muito time aqui com partida a menos que podem ultrapassar o Bran, o Rosenborg, então eles têm que ficar ligados e começar a fazer seus pontos. Não pode se confiar porque está numa posição boa, até mesmo porque ainda está muito no início do campeonato, tudo muito recente. Acho que é um jogo para o Bran, sim. Próximo jogo vamos ter o Hungersand, outro time muito fraco, cara. Esse aqui é ruim mesmo. Último colocado, não venceu ninguém, 9 partidas, 8 derrotas e um empate. Só marcou 4 gols e tomou 23. Vai pegar o melhor time do campeonato, disparado, é o Bodoglin. O Bodoglin que fez um empate aqui com o Molde fora de casa, achou até um resultado ok. Teve essa derrota para o Tronslo, que decepcionou, mas tem sido um time que tem começado agressivo, que tem começado sempre vencendo e às vezes está vacilando.
O Bodø/Glimt, cara, que estava jogando outras competições no início ali da temporada, até teve bastante jogo adiado. Teve alguns jogos que jogou até com reserva, mas agora vai estar 100% focado. E eu acredito que logo, logo vai assumir aqui, senão a liderança vai chegar muito perto dela. Teve um jogo recente contra o Viking, que é o líder, e ganhou com muita facilidade. Então acredito que agora, pegando uma grande zebra, tem tudo para ser um jogo muito tranquilo para o Bodø/Glimt. Próximo jogo vamos ter o Rosenborg, cara, é outro time que vem numa campanha muito boa, fazendo bons jogos, vem aqui na vice-liderança com resultados bons e vai pegar o time do Oslo, que é um time fraco, que também é outro candidato a ser rebaixado, outro time que fora de casa jogou e perdeu praticamente todas, tem só um empate aqui no 0-0 contra o Rancan, um time que de 4 partidas fez somente um gol, então realmente vem com a defesa muito frágil o time do Oslo. Quando a gente olha a defesa deles, tomaram 15 gols em 8 jogos, quase 2 por jogo, e fizeram 6 em 8, então menos de um gol feito por jogo. E quando a gente traz isso para fora de casa, é ainda pior, porque eles só tem um gol fora de casa. A maioria dos gols tem sido dentro de casa. Então é outro jogo que vem muito pela ruindade do adversário, mas aqui também pelo um pouco da qualidade do Rosenborg, é um time bom. Aqui o do Bodo, eu acho que são dois times muito bons mesmo para dar padrão. O Branch é um time mais médio, mas vai pegar um adversário ruim. Então, eu acho que são 3 jogos interessantes para padrão de Lei Zebra, para padrões de 0-1. Também vou ficar bem ligado nesses jogos aqui. Qualquer coisa, vou estar mandando sempre lá no Instagram, como é o nosso projeto do 0-1. 1h da tarde, vamos ter o jogo entre o Besiktas e o Samsunspor. Um jogo aqui que vale a terceira posição. Lembrando que a terceira posição não muda nada na questão de qualificação. É só questão mesmo de se posicionar no campeonato. O time do Bodrum já foi rebaixado e vai pegar o Besiktas. Igual eu falei, não vale muito. O Besiktas tem a chance de assumir a terceira posição, mas precisa vencer em uma combinação de resultados. Por isso eu acho que pode dar um Lei Bodrum, cara, mas o Besiktas tem me decepcionado muito, tem jogado muito mal, mas eu vou admitir, essa odd 1,80 para pegar um time fraco como o Bodrum, um time rebaixado, é uma odd muito boa. É uma odd muito boa. Espero que o Besiktas jogue, espero que ele mostre o futebol. O próximo jogo a gente vai ter o Samsunspor contra o Kayserispor. O Samsunspor foi um time que jogou muito bem dentro de casa, apesar de ter aqui algumas derrotas. Foi um time que perdeu pouco, foi um time que conseguiu ser mais dominante. Vai pegar o time do Kayserispor, cara, que foi um time que fez uma campanha média aí, dá para se dizer. Dentro de casa até que teve umas races legais, mas fora de casa não se destacou tanto. Mas foi um time que arrancou bastante empate. Mas se a gente for ver, a maioria dos jogos são empates e derrotas. Ele ganha muito pouco. Tem uma defesa bem vazada, cara, aqui, se a gente for ver, 29 gols. Mas tem um ataque até médio. Eu acho que é um jogo mais pro lado do Samsunspor, mas é aquilo também. Não sei se... É para eles fechar num terceiro lugar, ia ser uma grande campanha. Então eu acho que eles podem estar até dedicados para isso. Mas realmente não é um jogo que vale muito. O foco para mim desse domingão tá aqui. La Liga 2. Para mim vai ser as melhores oportunidades, cara. Não é à toa que eu separei 6 jogos da rodada. Vamos ter esses jogos aqui ao mesmo tempo, então eu vou estar muito focado nesses jogos, porque a maioria deles valem muito. E aqui um jogo muito, muito bom é esse. Almeria, cara, disparou no final do campeonato. Olha aqui, ó, Reis. 6 vitórias seguidas, sem perder aqui desde o mês 9 dentro de casa, um time que vem muito, muito bem, que está destacando com tudo, que tem sido uma máquina dentro de casa está entre os 4 melhores times, realmente muito forte. E cara, 4 melhores times assim, se ganha aqui vai para 46, pode passar até o Levante, que é o líder do campeonato dentro de casa. Então a Almeria realmente faz uma grande campanha, está em 6º colocado, só depende dele para manter essa 6ª posição. Precisa somente vencer para garantir isso. Então, vai jogar contra o Tenerife. Tenerife já rebaixado. Na verdade, a parte de baixo já está toda definida. Então, é um jogo para o Almeria vencer fácil e ir para os playoffs, disputar aí uma vaga para a primeira divisão. Eu boto a Almeria contra um dos bons times para disputar essa vaga, pessoal. Um dos bons times mesmo. Eu acho que o time da Almeria acabou sendo muito prejudicado fora de casa e acabou caindo muito, mas eu boto ele como um dos bons, cara. Eu sei que tem Oviedo, tem outros times bons, Racing Santander fez uma boa campanha também, mas para mim o Almeria é um time muito forte, então um dos grandes destaques desse domingo é esse Lei Tenerife. Próximo jogo vamos ter Mirandês contra o Cartagena, novamente um time lá de baixo, o time do Cartagena, e vai pegar aqui o time do Mirandês, que ainda tem uma pequena chance
de assumir essa segunda vaga do Elche. Precisa que o Elche perca, ele pode fazer 75 pontos, então o Mirandês com certeza vai tentar. Fora que o Mirandês também pode pegar essa terceira posição ainda do Oviedo, e isso também pode dar uma vantagem a mais para ele. Então o Mirandês com certeza vai para cima desse Cartagena. Cara, o Cartagena que não tem mais nada para fazer, foi o pior time da temporada, só que vem de 2 vitórias. Uma contra o Racing Santander, que é um bom time, e a outra contra o Tenerife, que já é um time mais fraco, mas 2 vitórias. E o time do Mirandês, cara, fora de casa não fez a melhor campanha do mundo, mas também vem de 2 vitórias, uma contra o Eibar, outra contra o Córdoba, e tá na hora de vencer. Então a necessidade está do todo lado do Mirandês. O Mirandês sabe como essa vitória é importante, mas diferente do Almeria, cara, nessas divisões o mando de campo é muito importante, faz muita diferença. Então eu achei essa odd um pouco baixa para um time fora de casa em La Liga 2. Vou olhar esse Lei Cartagena? Com certeza eu vou, mas eu acho que o do Almeria me agrada mais. Próximo jogo vamos ter Elche Deportivo. Esse aqui eu já gostei mais da odd. A gente tem um Deportivo aqui que não briga por mais nada e temos um Elche que só precisa vencer para se garantir na La Liga. O empate coloca o Elche no risco, já que é confronto direto e, se eu não me engano, o Mirandês ganhou o confronto direto do time do Elche. Já o Oviedo perdeu. Então, nesse quesito, o Mirandês pode passar o Elche se ele perder. Então eu acho que o Elche vem pra cima com tudo. O Elche que não tem sido um visitante tão forte, cara. Tem uma race recente até boa fora de casa, mas é um time que tem muita dificuldade de marcar gols fora de casa. O que ainda dá uma salvada nele é na defesa, mas ainda assim é um time que deixa bastante a desejar. Já o time do Deportivo dentro de casa é um time bem over, é um time bem agressivo, fez resultados bons aqui recentemente. Acabou perdendo esse jogo pro Granada, se eu não me engano, até de virada pro Granada. Mas, cara, é um jogo pro Elche, é um jogo para cuidar o Lei Desportivo. Aqui a gente vai ter o jogo entre o Levante e o Eibar, cara, o time do Levante que já tá classificado, então diminui um pouco a necessidade, mas o Levante, cara, vai jogar dentro de casa, com a sua torcida, tá nessa festa de comemorar mais uma primeira divisão e tem a chance de levantar o título. Então eu acredito que o Levante sim, cara, vai vir com força total, vai vir com tudo para tentar ganhar esse título. Vai pegar o Eibar, que não é um adversário fácil, mas que é um péssimo visitante. O Levante, que tem sido um bom mandante, dentro de casa, vencer esse jogo para ser campeão, eu acho que o Levante vai querer. Então eu acho que o Eibar também é bem interessante, também pode ser uma boa pedida aqui. Vou trazer logo o jogo do Oviedo e deixo o do Racing por último. O jogo do Oviedo, cara, é um jogo interessante. O time do Oviedo tá numa situação complicadazinha aqui, porque pro Oviedo passar o Elche, o Oviedo tem que vencer e o Elche perder. Porque caso o Elche empate, o confronto direto é do Elche, mas o Oviedo ganhou do Mirandês. Então, se o Real Oviedo ganha, o Mirandês ganha e o Elche empata, os três vão para 75. E aí vira aquele triângulo do confronto direto que todos empatam. E aí, se eu não me engano, vai para o saldo de gols e aí o Elche passa, fica ainda em segundo. Então, para o Oviedo assumir essa segunda posição, ele precisa vencer e torcer para a derrota do Elche. Para o Oviedo manter a sua terceira posição, ele só precisa vencer também, para não ter perigo. E é uma terceira posição importante, porque tu pega o time lá de baixo. Mas também, em compensação, o time lá de baixo atualmente está sendo o Almeria, que para mim é um dos mais fortes, é um dos mais chatos aqui para eles se pegarem. De todo jeito, ele vai pegar o time do Cádiz, não é um time bobo, não é um adversário ruim, foi um visitante bem ok. Acho que é um jogo um pouco complicado, mas o time do Oviedo tem sido um bom mandante, tem feito seus resultados dentro de casa, ganhou do Levante, ganhou de vários times, empatou aqui com o Elche, fez resultados muito bons dentro de casa, e o time do Cádiz vem muito mal fora de casa recentemente, cara, perdeu até pro Ferrol, que é um dos piores times, na minha opinião, aí, que tava nessa La Liga 2, então eu acho que é um jogo pro Lei Cádiz, eu tô achando estranho só de Oviedo subir muito, não sei se tem alguma chance de poupar, já para os playoffs, poupar algum jogador importante com risco de lesão, não sei dessa informação, vou precisar da escalação. 6 jogos bem interessantes, né? Para fechar, falta falar aqui do Racing Santander e Granada, aqui é um jogo muito massa porque é confronto direto. Se o Racing Santander empata esse jogo, se o Racing Santander empata, ele está na primeira divisão.
Ele já perdeu o primeiro para o Granada. Então, se ele empata ou ganha, é dele. Se ele perde, o Granada passa dele e ele provavelmente cai para fora, caso o Almeria vença, né? Então, é confronto direto. Muito difícil para o match odds, mas muito interessante para gols. Eu acho que o Granada vive um momento até melhor que o Racing Santander, então isso pode deixar o jogo mais interessante. O Granada foi um time que fez uma campanha muito boa fora de casa, vem com uma race legal fora de casa recentemente, então vai ser aquele jogo bem pegado, aquele jogo puxado para gols, remontados no final, mesmo sendo lá Liga 2. 6 jogos bem interessantes. Se fosse para me destacar aí 2 ou 3 para dar atenção, eu daria muita atenção para o Almeria, daria muita atenção pro Elche. E, cara, um terceiro eu ficaria na dúvida entre o Mirandês e o Levante aqui. São os dois outros que eu gosto. Mas pra mim, Elche e Almeria são os melhores. Próximo aí, depois desses jogos, 3h30 da tarde, vamos ter a volta do jogo entre Spezia e Cremonese. Lembrando que esse jogo aí foi 1-1, ó, já não tá marcando, tá aqui, tá marcando que 0-0, desculpa, 1-1 foi o francês. O jogo foi 0-0, empatado, agora o Spezia vem dentro de casa. Cara, eu vi as odds desse jogo, tá dando um leve favoritismo pro Spezia, tá algo próximo a 2,70, 2,60 e o Cremonese 3. O primeiro jogo foi muito parelho, eu acho que foi um bom resultado pro Spezia. Eu acho que o time do Spezia é melhor, tá mais preparado para subir, mas é aquele jogo que vai ser uma guerra. Eu acho que vai ser dois times que não vão querer perder, então vão jogar bem na defensiva até sair o primeiro gol. Depois do primeiro gol, eu acho que o jogo vai ficar mais aberto. Aí sim, pode ser um jogo muito bom. Cara, o Spezia tem muita vantagem na bola aérea, mas não soube usar isso tão bem. Então acho que pode ser um ponto a se explorar. Mas também tem que tomar cuidado porque eles têm vacilado muito na bola aérea defensiva. Para fechar o dia, vamos trazer alguns jogos aqui do Campeonato Brasileiro, cara. E eu trago 6h30 da noite o jogo do Corinthians contra a Vitória. Cara, o time do Corinthians não vive o melhor momento do mundo. Acabou de ter uma eliminação precoce aí. E, cara, eu acho que decepcionou muita gente essa eliminação lá. A derrota por Huracan reserva e tal. E tá na hora do Corinthians responder a isso. Agora é foco no Brasileiro. Ir para cima do time do Vitória. Vai pegar um dos times mais fracos, aí, pelo menos top 4 mais fracos hoje do Brasileirão, dentro de casa, e tem a obrigação de vencer esse jogo. É um jogo que pro Vitória somou ponto, foi lucro na casa do Corinthians. A gente sabe como o Corinthians é forte dentro de casa. E, cara, o Corinthians tem que vencer. Então, para mim, é um jogo que eu venho 100% focado pro Lei Vitória. Espero que o Corinthians jogue bem e dê um padrão aqui. Próximo jogo também a gente vai ter o time do Flamengo, cara. Outro time que venceu, conseguiu a classificação, mas decepcionou principalmente a torcida. E agora vai pegar o Fortaleza, cara, que é um meu time, mas que, cara, vem jogando muito mal. Eu já disse várias vezes, que é meu amigo aqui sabe, cara, o time do Fortaleza fez, desde que subiu para a Série A, um dos piores elencos que ele já montou. É o elenco mais caro, mas um dos piores. Trouxe muitos jogadores caros que não tem mais futebol para render. Muitos jogadores já sem vontade. Não culpo o técnico, culpo muito mais realmente talvez a gerência, a organização ali. Lógico que todo mundo tem uma parcela de culpa, mas o time do Fortaleza é um time bem abaixo esse ano. Cara, seria uma surpresa imensa para mim o Fortaleza conseguir arrancar o empate desse Flamengo do jeito que vem jogando. Para mim é um jogo que é 100% pro Flamengo. O Flamengo vem dentro de casa, está disputando o Brasileiro. Esse jogo é jogo pro Flamengo fazer 3 pontos. É jogo para Lei Fortaleza. O time do Fortaleza ainda é um time que sabe contra-atacar bem, que pode usar essas armas, mas que é muito inferior ao Flamengo tecnicamente. O Fortaleza perdeu muito da sua velocidade, muito do seu meio de campo ali, que era um meio de campo bem sólido, e o time está realmente decaindo muito o nível e vai passar muito perrengue esse ano. Pode cuidar que o Fortaleza vai brigar para não ser rebaixado. Próximo jogo que eu tenho para trazer, a gente vai ter o Internacional contra o Fluminense, cara. Um clássico bem interessante aqui, né? Clássico que eu falei, pensei mais, porque vamos ter de novo o Inter contra o Renato Mito. Cara, o Fluminense que melhorou muito, muito mesmo, depois da ida do Renato para lá. O time tá evoluindo, tá fazendo uma campanha boa no Brasileiro. Eu acho esse time do Fluminense bem limitado, para falar a verdade. Se tu compara com o time do Internacional, eu vejo um elenco muito melhor no Inter. Só que o Inter tá sofrendo bastante com lesão, com desfalque. Tá vivendo um mau momento, não vem jogando tão bem o futebol que a gente espera, mas é um jogo dentro de casa. Então eu acho que é um jogo onde o Inter vem bem favorito. Acho que essa odd aqui, o 1,95, tá uma odd interessante, boa, mas acho que tá um pouco justa também pelo que o Inter apresentou recentemente.
O Inter dentro de casa vem com resultados controversos, acho que teve 2 vitórias boas, uma derrota aceitável, mas não tão boa, e um empate que decepcionou muito, que foi esse do Mirassol. O grande problema do Inter até agora tem sido um time que sofreu muito primeiro, que tem começado muito passivo e muitas vezes tem que buscar o resultado. Já o Flu fora de casa tem jogado muito mal, não tem feito bons resultados, tem essa vitória aqui em cima do Corinthians, que foi a melhor, mas fora isso, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Botafogo, perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o Juventude. Então, como o Inter joga muito bem lá, eu acho que vai ser um jogo muito difícil e eu venho muito mais para puxar esse Lei-Flu. O time do Inter tem uma bola aérea interessante, tem se destacado um pouco nisso e o Flu tem tido um pouco de dificuldade, então também pode ser outro ponto a se explorar. Pessoal, essa é a análise do Domingão, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, tamo junto e até amanhã.